A nossa conferência de família aconteceu semana passada e com isso nós concluímos o mês da família. Contudo, um planejamento que eu tinha realizado no início, na verdade em abril, sobre o mês da família, eu não consegui concluir. E embora não estamos mais no mês da família propriamente falando, mas vamos continuar com um estudo ainda, pelo menos hoje, sobre criação de filhos. A semana passada, os irmãos que aqui estiveram devem se recordar que o pastor Charles trabalhou o Salmo da Família, o Salmo 127, durante a EBD. E à noite ele trabalhou o texto de Efésios. Eu queria dar continuidade ao assunto que nós começamos a desenvolver juntos de 2 domingos atrás, quando nós falamos sobre a correta perspectiva do papel dos pais na criação dos filhos. E se você ou esteve aqui ou entrou no site, baixou o áudio para ouvir lá com os slides que a gente disponibiliza, você deve se recordar que, via de regra, nós pais acabamos exercendo um papel que não pertence a nós. O nosso papel não é o de transformar ou mudar o coração dos nossos filhos. Isso não nos compete fazer. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa destreza de transformar a vida dos nossos filhos. Isso quem faz é Deus, que através do Espírito Santo convence, muda, habilita os nossos filhos a temerem a Deus, são levados ao convencimento. Contudo, muitas vezes nós, enquanto pais que somos, nos excedemos no desenvolvimento do nosso papel e acabamos por exercer alguns tipos de, que eu chamo de mecanismo de controle comportamental, achando que a gente vai alcançar o coração dos nossos filhos usando eles. Então, nós falamos aqui, por exemplo, no uso da ameaça, do constrangimento, isso para inibir alguns tipos de comportamento que nos trazem vergonha enquanto pais, especialmente em ambientes públicos. Há um outro mecanismo, é o da barganha ou da recompensa. Quando a gente promete aos nossos filhos alguma coisa, para que a gente não passe vergonha pela conduta deles, então a gente vai lá e no final daquele processo a gente recompensa os nossos filhos de alguma forma. Falamos também do mecanismo da vergonha, da culpa, entre outros aspectos. Para quê? Para que a gente possa, de alguma maneira, enquanto pais, controlar as decisões dos nossos filhos. Esses mecanismos são paliativos. Por que paliativos? Eles não resolvem o problema. O problema emana do coração deles. E só quem pode alcançar o coração deles é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Nós não conseguimos tocar lá para mudar. Mas Deus nos chama para fazermos parte desse processo que Ele gera a transformação. Então nós somos nesse processo meros instrumentos de Deus em suas mãos para poder ir em direção ao coração dos nossos filhos. Então essa foi a tônica que nós trabalhamos há 2 domingos atrás. Diante dessa verdade de que nós somos incapazes, então, de mudar os nossos filhos, eu quero propor então uma outra pergunta que vem a reboque, vem na sequência. E é um dilema que às vezes a gente tem que lidar com ele. Se nós somos incapazes, se nós não temos a possibilidade de transformar ou operar essa mudança no coração dos nossos filhos, então por que Deus nos chamou para sermos pais? Se eu não tenho essa capacidade, não seria uma responsabilidade que Deus nos atribui, da qual nós não podemos dar conta dela? Talvez esse seria o raciocínio lógico que nós
iríamos desenvolver nessa linha de raciocínio. Mas, tentando responder a esse dilema, esse questionamento, uma das tentativas de responder esse questionamento gira em torno de uma doutrina bíblica central nas Escrituras, chamada de doutrina da graça. Como, então, Deus nos habilita a ser pais se a gente não pode mudar o coração do nosso filho? Talvez a resposta esteja na doutrina da graça. Por quê? Deus nos chama para exercer um papel de pai ou de mãe, na qual Deus vai se revelar a nós, revelar o seu caráter, a sua bondade, a sua sabedoria a nós, a mim e a você enquanto pai, enquanto mãe, nos fazendo aprender mais a respeito dele, a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso próximo, ou seja, dos nossos filhos, aqui no caso, né? E a doutrina da graça, que a Bíblia nos ensina, ela é uma doutrina transversal, ela alcança tanto Deus, quanto a mim, quanto aos meus filhos e gerações seguintes. Ela passa por esse eixo entre Deus e toda a criação. Por isso a doutrina da graça é uma das doutrinas centrais nas Escrituras. Em outras palavras, se somos incapazes de mudar os nossos filhos, então por que Deus nos chamou para sermos pais? Talvez a melhor resposta, eu diria, que tem a ver com aprender mais da graça de Deus no nosso relacionamento com Ele e também no nosso relacionamento com o nosso próximo, os nossos filhos. Eu queria pensar um pouquinho hoje, na manhã com os irmãos de hoje do EBD, a respeito da centralidade dessa doutrina na nossa vida cristã, e que também deve estar presente na criação, inclusive, aí dos nossos filhos, tá bom? Então, veja só, olha comigo aí, esse próximo slide. O que é a graça? Você já tem um conhecimento prévio, porque você já ouviu ao longo da sua vida cristã essa expressão graça. Mas o que é graça? Graça, resumidamente, é o fato de você poder receber de Deus um bem do qual você não merece. Isso é graça, ok? Nós não podemos confundir graça com misericórdia, que é uma outra palavrinha bíblica com um sentido muito parecido, mas é diferente. Graça é quando você recebe de Deus um bem do qual você não merece, ok? E misericórdia é quando você não recebe de Deus o mal que você merece. Entende a diferença? Graça é quando você recebe de Deus um bem, por exemplo, a salvação, que você não merece. E misericórdia é quando você deixa de receber de Deus o mal que lhe pertence. Você desobedece a Ele, e aí o que Ele deveria fazer com você no primeiro momento? Disciplina. Mas nem sempre Deus nos disciplina, né? Por quê? Porque Ele vê em nós arrependimento, Ele vê em nós o reconhecimento, a humildade, a confissão, e então Ele usa da sua misericórdia, deixando de aplicar em nossas vidas aquilo que nós merecemos. Vou pedir que alguém abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e leia para nós os versos 8 e 9. E entre tantos textos das Escrituras, eu selecionei esse porque eu acho que esse é um dos mais claros na definição de graça, tá bom? Então, quem puder ler para nós, aqui o Anderson, por favor, Anderson, leia para nós. E perceba se esses dois versos estão sendo reescritos nessa definição que eu projetei aí para você. Ouve aí comigo, por favor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, então,
Graça é quando você recebe um bem, à luz de Efésios 2, 8 e 9, esse bem chama-se salvação, ok? Você recebe da parte de Deus, isto não vem de vós, não foi você que obteve, lutou e conquistou com seus próprios esforços. Isso é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Então está aí a definição de graça, que normalmente a gente usa a expressão favor imerecido, né? Você já ouviu essa expressão também? Ok, muito bem, isso é graça. Tem aí um texto bíblico que nos ajuda a construir a definição de graça. Agora, o que isso tem a ver com a criação de filhos, pastor? Vamos chegar lá já já. Normalmente nós temos o conceito de graça em nossa vida se referindo especialmente a dois momentos de nós, das nossas vidas. Primeiro, o momento passado. Quando você pensa na graça de Deus em Cristo Jesus passada, você se recorda da morte de Cristo na cruz do Calvário, do perdão dos seus pecados, não é assim? Da salvação, da vida eterna, entre outros benefícios que a graça de Deus em Cristo Jesus nos oferece lá atrás, historicamente, há 2000 anos atrás, sendo realizada na cruz do Calvário. Essa é a ideia da graça passada, que foi realizada na história e que ao longo da nossa vida nos alcançou. E nós também lidamos com o conceito de graça futura. E quando você pensa na graça futura, o que vem à sua mente? Ressurreição dos nossos corpos, vida futura no céu, né? Assim, perfeita reconciliação, sem qualquer possibilidade de pecar, estando num estágio de corpo glorificado, permanente, eterno. Não é assim que a gente pensa? Mas eu queria chamar a sua atenção para a realidade de que a graça de Deus também tem uma atuação presente em nossas vidas. E é a respeito dessa graça de Deus que atua no nosso dia a dia, hoje, amanhã, terça, quarta em diante, que eu queria chamar a sua atenção, especialmente com a ênfase na criação dos nossos filhos. Então, veja, quando nós pensamos em graça, via de regra, a gente pensa de forma polarizada, sempre no que Cristo fez por nós lá no passado e naquilo que ela vai nos dar futuramente. E criamos os nossos filhos no vácuo entre o passado e o futuro, sem reconhecer e perceber os benefícios da graça na atuação presente das nossas vidas ao longo da criação dos nossos filhos. Tudo bem, irmãos? Estou claro aqui? Perfeito. Vamos ver como essa graça atua de forma presente hoje nas nossas vidas e na criação dos nossos filhos. Tá bom? Então, olha aí comigo. Um dos benefícios dessa graça presente em nossas vidas enquanto pais que somos. Qual seria ela? Veja, essa graça, ela se revela na vida dos pais por meio da capacitação que Deus nos oferece. Eu não sei você, mas eu vou falar um pouquinho do Roni. O Roni, quando teve a Gigi, que é a primeira aí, aqui que nos veio, eu me lembro até hoje o momento em que a Gláucia ganhou a luz, lá a Giovana na maternidade, e durante 2, 3 dias que fica ali hospitalizada, né, até ter a alta, eu estava com ela na maternidade, olhando todo o procedimento, pai de primeira viagem, né, dos enfermeiros, do pediatra, medindo, pesando, dando banho, e eu fiquei em pavor. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta desse negócio. Irmãos, o bebezinho vinha para o quarto para a Gláucia amamentar,
E eu ficava lá babando. Ah, minha filha. Fazendo carinho nela, ela mamando e tal. Depois, acabava de mamar, aí vinha a enfermeira e falava assim, agora é a hora do banho, eu vou levar ela lá para o berçário. Aí levava, pegava lá com o carrinho, né, no berçarinho móvel ali, tal, dava o banho. Aí eu ficava atrás, porque a gente não podia entrar dentro do berçário, era de vidro, a gente ficava olhando, numa outra ala do hospital. E ela pegava assim as crianças, o Anderson, como se fosse uma boneca, que minha filha brinca hoje, assim, pegava assim, olhando, conversando com a outra e rindo, assim. Eu falei, que negócio é esse? Vai com calma, é minha filha. Sabe quando você pega gato assim, pelo pescoço, assim? Parecia um negócio desse, assim, com a minha filha. Eu batia assim no vidro, é minha filha. E pegava aqui, pai pegava colar e tal. Só que minha filha não chorava, impressionante. Ela não machucava a criança, né? E ia lá, e o pescocinho é muito mole, então bota o pescocinho mais alto assim, aqui encostado aqui no... Aqueles que vão ser pais de primeira viagem, já fica a dica, né? Bota o pescocinho aqui e vai dando banho na banheirinha, tal, com o corpo mergulhado, e molha só aqui a cabeça, assim, o cabelinho e tal, e passa a aguinha aqui na bochecha, e vai. E eu ficava assim, meu Deus, quando eu tiver alta e chegar a minha vez, estou na roça. E ficava desesperado. 2, 3 dias depois, chegou o dia que a pediatra entrou no quarto, falou, parabéns, papais, está aqui o pedido de alta, né, a liberação de alta. Podem ir embora. Eu me agarrei naquela pediatra, falei, por favor, não, deixa eu ficar pelo menos mais um mês aqui, eu não vou dar conta desse negócio. A experiência é só minha, irmãos? Eu acho que não, né? A gente fica em paranoia. Aí fomos para casa. Aí, muito bem, chegamos em casa, já tinha tudo anotadinho ali, né, o gabarito, né, de toda a ordem do dia e tal. 7 dias depois, de 7 a 10, a pediatra do hospital falou, você vai ter que passar na primeira consulta no pediatra mesmo, para medir, ver o peso, se chegou a perder mais do que pode e tal, e a gente foi. E nós, naquela consulta, sem brincadeira, nós ficamos 1 hora, foi a primeira consulta. E o pediatra das crianças, até hoje é o mesmo, lá em São Paulo, Dr. Cardoso, ele é um senhorzinho muito paciente, muito amoroso. E ele sentou assim, depois que ele mediu, botou na balança, né, e fez todos os exercícios, reflexo e tal. Aí botou no colo da Glauce, no meu, e ele falou assim, então, vamos lá. Eu vou imprimir para vocês aqui algumas orientações, né? E quero dizer para vocês aqui como é que vocês devem proceder daqui para frente. E aí ele começou. Pá, 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 pá. E foi falando, foi falando, foi falando. Quando eu saí da consulta e cheguei em casa, a Gláucia, no carro, ficou quieta a viagem inteira, até em casa. Ela entrou no quarto das crianças, que tinha uma poltroninha de amamentação, botou a Gigi para amamentar e começou a chorar. E eu falei assim, o que foi, Gláucia? E ela falou assim, eu não vou dar conta. Aí eu falei, vai sim, saí do quarto e comecei a chorar. E eu falei, eu também não vou, Senhor. Você vai dar, porque eu não vou. Porque eu pensava que ela ia dar conta. Mas, queridos irmãos, a verdade é que, diante de tanta orientação, tanto conselho, tanta norminha que tem que ser observada, a gente entra em parafuso. Até porque estávamos apenas eu e a Glaucia em São Paulo, minha mãe mora no Rio, minha mãe hoje está aqui visitando a gente, mas de tempos em tempos minha mãe vem, e de tempos em tempos minha sogra também vinha para ajudar, e a gente
entrou numa neura. A gente falou, não vamos conseguir dar conta desse negócio. Volta para a barriga, que lá está mais seguro, né? Irmãos, eu aprendi sobre graça de Deus quando eu tive minha primeira filha. Por isso, da resposta àquela pergunta, se nós somos incapazes de criarmos filhos e transformarmos o coração dele, então por que Deus nos confia esse ministério? É um ministério, porque Deus quer nos ensinar mais da sua graça. E Deus não requer tanto de nós em relação aos nossos filhos, do que Ele nos ensina através dos nossos filhos. Talvez se você é pai, você é mãe, você já fez essa reflexão e percebeu que Deus ensina muito mais a nós do que a eles. Ou do que nós ensinamos a eles. Deus nos ajuda a estender a nossa paciência, o nosso limite. O que é isso? Chama-se fruto do domínio próprio. Isso é graça de Deus, é favor imerecido de Deus. Nós ficamos perturbados, porque às vezes a gente acha que é uma responsabilidade maior do que a gente pode suportar. E quer que eu diga a verdade para vocês? É sim. É verdade. É uma responsabilidade muito maior. Contudo, Deus nos capacita. E aqui vale aquela máxima que você já deve ter ouvido, de que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Lembra essa frase? Tem até em para-choque de caminhão. Tem até o presidente da República, né? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que Ele chama. E sabe qual é a base bíblica para essa frase? A doutrina da graça. Por que Ele nos capacita? Porque Ele nos dá um bem do qual não merecemos. Se a graça de Deus em Cristo Jesus não ocupar o centro, o cerne da criação dos seus filhos em seu lar, você vai fracassar. Ela é a doutrina central das Escrituras. Ela aponta para a cruz, ela aponta para o seu relacionamento com Deus, ela aponta para o seu relacionamento com o seu filho. É a doutrina da graça. Se a gente se esquecer dela, a gente está perdido. Está perdido. Então vamos olhar aí alguns textos bíblicos que vão nos ajudar na criação dos nossos filhos. Você já passou por dias em que você eventualmente se decepcionou com o seu filho e você parou e falou, e agora? Como é que eu saio dessa aqui diante deles? Se você já passou por isso, olha aí Tiago 1, verso 5. Quem pode ler para nós? Aqui, Sônia. Como é que você deve fazer quando você vai criar seus filhos? Por favor, Sônia. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, a ser-lhe-á concedida. Veja, o que é isso? Graça. Veja, graça não é receber um bem de Deus que você não merece. Tiago 1,5 está dizendo, Deus está pronto a lhe dar sabedoria. Então, papai e mamãe, não se desespere. Vai ter momentos na sua vida que você vai querer jogar a toalha, você vai falar, não aguento mais. E maridos, pais, papais, né? Ouçam o que eu vou dizer. A missão de cuidar de filhos é uma missão exaustiva.
eu sei que você, assim como eu falo também na condição de pai, homem, provedor do lar, eu sei que você já tem uma jornada de trabalho intensa fora de casa. Mas quando você chegar no final do dia na sua residência, já vá se preparando psicologicamente para assumir o comando das crianças, até pelo menos elas irem dormir. Para quê? Para que a sua esposa possa também respirar um pouco. Porque existem muitos maridos insensíveis, eu não estou aqui me referindo aos maridos da Igreja Batista Vida Nova, tá bom? Mas que desconsideram a jornada de trabalho da sua esposa e ainda dizem assim para elas: pô, eu trabalhei o dia inteiro. Quando você fala isso para sua esposa, sabe o que ecoa no coração dela, Lino? Assim, ó: eu fiquei de perna pro ar, né? Eu não tive que levar o teu filho na escola, depois na natação, depois pegar pirraça, receber o recado da escola, do professor. Essa semana eu tive uma situação extremamente... Por isso que eu estou ensinando sobre graça, gente. Porque eu tive uma situação que só a graça de Deus na minha vida. Recebi um recadinho da escola dizendo que o Ronizinho... Não falei. No momento da aula de português, foi ler a história com um coleguinha e começaram a disputar quem rasgava a folha do livro mais rápido. Resultado. Temos que indenizar a escola por um novo livro. E a professora ainda botou assim: papais, conversei com ambas as crianças e tal. Falei, já dali para frente já não consegui ler mais nada. Eu falei, o que eu vou falar esse domingo para a igreja? Eu vou falar sobre graça, que eu preciso. Agora, quando a gente pensa na graça de Deus, nós não estamos aqui excluindo, e eu quero deixar isso claro, excluindo disciplina física, bíblica, nada disso. Porque usar corretamente o entendimento bíblico da graça não é ser conivente com o pecado dos nossos filhos, ok? Não é anuir, não é concordar, se omitir enquanto os pais. Tem pais que veem os erros dos filhos, fecham os olhos e fingem que não estão nem aí. O quê? Ele está fazendo isso? Nossa, fui pego de surpresa. Isso não é bíblico, isso não é o nosso papel, ok? Mas a gente precisa se lembrar que, diante dos desafios que Deus nos oferece na criação dos nossos filhos, Tiago 1,5, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Certo? Ok? Muito bem, vamos ler lá 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Alguém abra lá para ler para nós. Veja, qual é o meio dessa capacitação que Deus oferece aos pais? Qual é o veículo de capacitação que Deus utiliza para lhe oferecer sabedoria? Quem pode ler para nós? Aqui, irmão Álvaro. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, qual é o veículo ou o instrumento que a Bíblia nos ensina de capacitação que Deus, por meio da sua graça em Cristo Jesus, nos habilita a ser bons pais? Qual é o veículo? A Escritura Sagrada. Querido irmão, creia no que eu vou lhe dizer, a Bíblia é suficiente. Eu não preciso fazer cursos de puericultura. Eu não preciso fazer cursos com a Super Nani. Qual é o veículo que Deus oferece sabedoria a todos os pais para capacitá-los a serem pais segundo o seu coração? As Escrituras. Diz o texto, como bem leu o irmão Álvaro,
a fim de que o homem de Deus, você e eu, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Criar filhos é uma boa obra? Acabou, não tem como fugir dessa realidade. Agora prestem atenção, olhem para mim, prestem atenção no que eu vou dizer. Existem muitos pais cristãos indo buscar fora das Escrituras, fora da palavra de Deus, fora do contexto da igreja, a sabedoria para criar os seus filhos. Você vai fracassar. Sabe por quê? Só Deus é capaz de tocar e transformar o coração e a vida do seu filho. Qualquer sabedoria do homem que aí fora tem a oferecer, será um mecanismo de controle comportamental. Em outras palavras, um paliativo. Um paliativo. E sabe o que vai acontecer? Lá na frente, seu filho vai tomar decisões erradas e você vai perguntar, mas pastor, por que falhou? E a resposta provavelmente que você vai ouvir é, talvez porque você utilizou as ferramentas erradas ao longo da vida do seu filho. Talvez porque você tenha usado de paliativos, tenha usado de uma máscara para não tocar na raiz do problema. Papai, mamãe, reconheça que você não é capaz por si só. Porque Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Recorra a Deus em oração e na palavra dEle. Quando você ora, você fala para Ele. Quando você lê a palavra dEle, Ele fala contigo. É uma via de mão dupla. Faça o que o manual do fabricante está dizendo para você fazer. Vai dar certo. Se você fizer o que o manual do fabricante está dizendo, você não vai responder diante de Deus por negligência, por omissão, por conivência ou por qualquer outro pecado ou erro. Faça o que está lá previsto. Vai dar certo. Porque o fabricante, ele não erra. Não existe a possibilidade de recall. Ele é sábio, plenamente sábio, perfeitamente sábio. Agora, o que nós temos também? Temos pais que se acham suficientemente capazes. Você conhece pais assim? Eu conheço alguns. Que acham que têm o controle e governa literalmente as decisões dos filhos. E usam, às vezes, inclusive, os filhos como troféus para se autoexaltarem como pais. Porque o meu filho estudou em Harvard, o meu filho passou em primeiro lugar para o vestibular de tal faculdade, o meu filho... quer dizer, eu sou quem? O modelo de pai. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de Deus, dessas aulas aí de EBD que o pastor Rony está dando e tal. Não preciso. Cola comigo que você vai ver como é que tem que lidar com o seu filho. A ideia é essa. Existem muitos pais arrogantes. Deus nunca chamou a mim e a você porque encontrou em nós sabedoria e capacidade suficiente para criar filhos. Mas Ele é quem nos habilita na criação de cada um deles. Um outro texto que eu não coloquei aqui, mas me veio à memória agora, e eu gostaria de ler antes de passar para o slide seguinte, é Filipenses 1,6. Alguém pode ler para nós aí, Filipenses 1,6? Está aqui, irmão. Quem pode ler para a gente? Olha que promessa que o apóstolo Paulo nos deixa lá em Filipenses 1,6. Quem pode ler para nós? Aqui, Ângela. Né?
E eu estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembre-se de que, obrigado, Ângela, de que ser pai e ser mãe é um processo continuado, que nunca tem fim. Teus filhos podem até crescer, casar, sair de casa, mas você continuará aprendendo da parte de Deus como ser um bom pai, um bom conselheiro a eles. E existe uma promessa, em Filipenses 1,6, de que nós devemos estar certos, convictos, seguros, de que aquele que começou essa boa obra em nós, chamado de santificação aí por Paulo, ele há de completá-la. Ele vai até o fim dela conosco. Lembre-se sempre dessa verdade em sua vida, ok? Muito bem, então, certos de que nós não somos capazes, mas também seguros de que Deus nos capacita, então vamos ver uma outra evidência da graça presente na vida dos pais. Como essa graça que nos alcançou lá atrás e que nos assegura uma eternidade futura maravilhosa, ela nos alcança hoje, ao longo da criação dos nossos filhos. Ela se revela na vida dos pais pela promessa da companhia e do auxílio de quem? De Cristo Jesus. Então veja, abra lá comigo sua Bíblia em Mateus 1:23. Como é bom a gente lembrar sempre de passagens como essa. Quem pode ler Mateus 1:23 para nós aqui? Tati. Por favor. Isso. Qual que é o título que o nosso Salvador Jesus Cristo recebe? Lê para nós. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos irmãos, lembre-se de que essa capacitação que Deus nos oferece, mediante o uso da sua graça divina, ela sempre é acompanhada de duas pessoas em nossa vida, pelo menos, tá bom? Primeira delas, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos capacitando a vivermos de uma forma justa, íntegra, piedosa, mas também temos o nosso próprio Salvador ao nosso lado. O título que Cristo recebe é de Emmanuel, que significa Deus está comigo. Deus está comigo. Deus nunca nos envia sem a sua companhia. Deus nunca pede para fazermos algo sem nos capacitar e estar ao nosso lado. Ele sempre está conosco. Mesmo quando você está se sentindo cansado, fracassado, desamparado, saiba que o seu Salvador sabe o que é padecer. Lembre-se que ele experimentou dores muito maiores. O nosso Salvador sabe o que é estar exaurido, exausto. Mas quantas vezes a gente se esquece disso? Quer ver um exemplo? Vou dizer para você, especialmente mamãe. Eu não aguento mais, eu estou cansada, eu estou pilhada, a semana inteira com as crianças, me desobedecem, não respondem, e o meu marido não me ajuda. Aí a conclusão, eu estou sozinho, sozinha. Não está não, não está não. E tem mulheres que eu já conversei, que são excelentes mães, mas dizem assim, eu não quero ter mais filho. E por que você não quer ter mais filho?
Você é jovem, você é muito capaz, você é uma excelente mãe. Porque eu crio o meu filho praticamente sozinho. O pai dele não me ajuda em nada. Lembre-se que sozinho você nunca estará. Como também conheço pais solteiros, digamos assim, cuja esposa abandonou e largou a criança com ele para ele criar. Ele é pai e mãe. Quando eu fui pastor em Vila Mariana, eu tive que lidar com uma situação muito, muito delicada, em que o pai abraçou a filha bebezinha, que a mãe deixou o casamento e a criança para ir viver com outra mulher. Hoje a moça já é uma jovem, né? E ele criou aquela... E era impressionante o cuidado, a maneira paterna / materna que ele teve que segurar as pontas e cuidar daquela menina. Impressionante, impressionante. E havia momentos que ele chegava chorando. Pastor, eu não dou conta, eu não aguento mais, eu estou sozinho. E eu dizia a ele, você nunca estará sozinho. Nunca. Sempre estará você, a sua filha e pelo menos contigo mais 3 pessoas. O Deus triuno. E às vezes a gente ri, porque acha até engraçado, mas não é verdade? E como nós nos esquecemos disso? Como nós nos esquecemos disso? Não podemos nos esquecer de que Cristo está ao nosso lado. Quando você tiver que lidar com um filho doente, indo para um hospital, correndo, um pronto-socorro, lembre que dentro do carro, juntamente com você e seu filho, quem está? Deus. Quando você for chamado a atenção para ir conversar com os professores na escola, e você vai bufando, igual um touro, nariz dilatado, olho vermelho. Com quem está? Você está com quem? Quem está do seu lado? O Deus triuno. Você nunca estará sozinho, especialmente quando você estiver no exercício da criação dos seus filhos. Mas sabe o que eu percebo? Que nós sabemos dessa verdade, mas quando estamos criando os nossos filhos, no meio da exaustão, do cansaço, da impaciência, nós nos esquecemos dessa verdade. E passamos a agir com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria maneira de lidar com eles. E todas as vezes que fazemos isso, nós viemos a fracassar, a falhar. Outra pessoa, abra lá para mim em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Quem pode ler para nós aí? Ok, a Joyce, já chegou o microfone. Lê para a gente, Joyce, por favor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Essa é uma adoração que Paulo escreve ali no finalzinho do capítulo 3, e que a gente precisa prestar atenção a essa oração de adoração que Paulo fala. Ele diz assim, ora, a ele, a Deus, a Cristo Jesus, a ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. O que é isso, poder que opera em nós? Chama-se de capacitar, é o poder de Deus operando em nós. Portanto, a ele, a Deus, a Cristo Jesus, que nos capacita, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as... Olha os nossos filhos aí.
Olha os nossos filhos aí. Não só na minha geração ou na nossa aqui de adulto, mas na geração seguinte também dos nossos filhos, e na posterior dos nossos netos, e na seguinte dos nossos bisnetos, e assim por diante. A Ele seja a glória por nos capacitar, por usar o seu poder através das nossas vidas. Deus sabe que a missão que Ele nos confiou é tão grande, e a nossa incapacidade é tão profunda, que a nossa única ajuda teria de ser Ele mesmo. Ele disse: eu sei do tamanho, da largura da missão que eu estou confiando a vocês, mas vocês não estarão nela sozinhos. Eu vou estar com vocês. Agora, seria muito mais fácil se Ele tivesse presencialmente em carne e osso, né? Porque aí até inibiria você daqueles seus excessos, né? A minha mãe saiu, minha mãe está lá no fundo. Ele até inibiria você de alguns excessos, mas Ele está do seu lado. Lembra aquela musiquinha infantil que diz assim: cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que... Não se engana não, Ele continua ao seu lado. Ele continua vendo tudo. Mas como você não está vendo Ele fisicamente, você se sente na liberdade de usurpar a função que compete a Ele exercer, usando desses mecanismos de ameaça, de constrangimento, de culpa, vergonha, recompensa, para controlar, para manipular as atitudes do seu filho. Bem, eu não sei você, pelo menos eu tenho que lidar com isso, eu e a Gláucia, diariamente na criação dos nossos filhos. E eu queria chamar a sua atenção para o uso da graça de Deus como norteadora do seu lar, norteadora da criação dos seus filhos. Ok? No meu relógio são 10 horas, vamos fazer uma pequena pausa, 15 minutinhos e a gente volta, tá bom? Que nada, não, tranquilo. Vamos lá, queridos. Deixa eu apenas dar um recado agora no Retorno do EBD. O seguinte, hoje à noite, como eu mencionei semana passada, nós iremos disponibilizar na nossa cantina, com vistas à construção do novo templo, nossas pamonhas, né, que nós recebemos aí, inclusive de doação. Então, vão ter pamonhas salgadas e pamonhas doces. Então, como essa é uma época, uma estação própria de milho, vai ter, acho que, curau também, então procure a Célia, ok? Agora, uma excelente notícia que você não pode ficar de fora, é que no próximo domingo também, a nossa cantina irá fazer um caldo. Olha que delícia. Entrando esse invernozinho, é tudo de bom, né? E o caldo terão 2 sabores aqui que a igreja vai disponibilizar: abóbora com carne seca e caldo verde. Então é o seguinte, se os irmãos vierem para a igreja para não prestar atenção no culto e pensar no caldo, é pecado. Mas eu queria dizer que só tem 100 unidades, é isso, Célia? Então, hoje, já dê o nome para ela, para segurar para o próximo domingo o seu caldo. Para que você já deixe reservado. Por quê? Não temos condições de fazer mais de 100 unidades, tá bom? E, por exemplo, pamonha, hoje, acho que já girou em torno desse número também, uns 80, 100, não é, Célia? 106 vendidas e tem 14 de reserva. Então vai a 120 pamonhas. Então, você, para o caldo, a gente vai limitar a 100. Então, procura a Célia, à noite eu vou avisar a igreja também, antes de começar o culto, mas procura ela e dá o seu nome lá, para assegurar o caldo seu e da sua família, tá bom? Queridos, em vez de você sair daqui, pegar fila no Burger King, coisas do gênero,
R$ 5 é o caldo. 300 ml, ó. Eu estou falando aqui o que a Célia falou. 300 ml, R$ 5. Então, ó, assim. Ó, 300 ml. Já virou um tonel de caldo, né? Tá bom? Ela que falou, estou reproduzindo aqui. Tá bom, queridos? Vamos voltar aqui para a nossa aula, então. Lembrando você que como pai, como mãe, você deve nortear a criação dos seus filhos, oferecendo a cada um deles sempre a graça de Deus. E a graça de Deus é quem nos capacita a sermos pais segundo o seu coração. A graça de Deus é quem nos envia Cristo Jesus como nossa companhia diária e o nosso, o nosso celeiro de sabedoria, né, à luz de Tiago 1,5. E por último aqui também, mas não menos importante, temos que a graça presente de Deus em nossas vidas revela que nós pais, e esse aqui é um aspecto que eu queria chamar a sua atenção de uma forma muito especial, nós pais temos muito mais semelhança com os nossos filhos do que diferença em relação a cada um deles. Tá bom? Nossos filhos não são diferentes de nós. Eles são muito mais semelhantes a nós do que diferentes de nós. É fato que eu e você já passamos por esse processo inicial, que eles se encontram, mas eles lutam com os mesmos desafios que eu e você na idade adulta lutamos. Por exemplo, seu filho luta com mentira. Deixa eu lembrar, tem muitos adultos que lutam com mentira. Seus filhos lutam com insubmissão à autoridade. Muitos adultos, pais, lutam com o mesmo tipo ou natureza de pecado, insubmissão às autoridades. Agora, por que existem muitas semelhanças? Olha lá, Romanos 3. Vou pedir que alguém leia para nós os versos 23 e 24. Quem pode ler para nós? Roberval. Olha só que interessante. É um versículo muito conhecido nosso, né? Mas olha só. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz. Todos ou ele está escrito assim, apenas os nossos filhos pecam e carecem da glória de Deus? Hã? Todos nós, inclusive pais. Agora, se a gente percebe que a mesma graça que os nossos filhos necessitam de Cristo Jesus, nós igualmente, enquanto pais, também precisamos, isso muda toda a maneira de tratar os nossos filhos. Entendem? Aqueles pais, como eu mencionei antes do intervalo, que se acham capazes, autossuficientes, que fazem dos seus filhos um troféu para se autopromover, esses pais acham que eles não precisam da graça de Deus. Portanto, exigem dos seus filhos e julgam as atitudes deles de uma forma totalmente divorciada da misericórdia, da bondade, da graça divina. Nós precisamos dessa graça tanto quanto os nossos filhos. E é exatamente esse o cerne da criação que nós devemos oferecer aos nossos filhos. Em outras palavras, se todos pecaram, o nosso maior problema não são os nossos filhos, somos nós mesmos. Entendem como isso faz toda a diferença na maneira de lidar com os nossos filhos? Meus filhos não me levam a agir ou a falar de uma forma diferente da que está presente no meu coração. Eles apenas viabilizam que o meu coração se manifeste de formas mais regulares, digamos assim.
Não é o meu filho ou a minha filha que me leva a fazer algo. É o meu coração que me leva a fazer aquele algo. Gosto de uma ilustração muito interessante. Se você pegasse uma bacia cheia d'água e sacudisse, o que você ia derramar? Água. Se a bacia está cheia de água, não espere derramar dela leite. Não espere derramar dela Coca-Cola. O que você vai derramar? Água. O nosso coração é essa bacia. Os nossos filhos simplesmente dão uma chacoalhada neles. E aí o que cai? A corrupção que está lá no nosso coração. Não vai cair bondade. Por quê? Porque não está presente nele. Vai cair exatamente aquilo que ele possui. Impaciência, ira, justiça própria. Vai cair exatamente aquilo que o teu coração está repleto, preenchido dele. Então não responsabilize, papai e mamãe, olha para mim aqui, ó. Presta muita atenção no que eu vou falar. Não responsabilize seus filhos pelos erros que você comete na criação deles. Eles são apenas os instrumentos de Deus para mostrar o que está lá dentro do seu coração. E isso, quando é revelado a nós, deve gerar o que em nós? Uma busca pela graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. E à medida em que a gente faz isso com Deus, enquanto pais, a gente consegue compreender melhor a luta que os nossos filhos têm diante de nós, enquanto pais biológicos. Conseguem entender? Conseguem perceber exatamente essa relação estabelecida? Por isso que a doutrina da graça é uma doutrina bíblica central nas Escrituras, porque ela é transversal, ela pega Deus, pega pai, pega filho, neto, pega todo mundo, não tem para onde fugir, não tem como correr. Irmã Maria Langer, cadê o microfone aqui? Obrigado, meu irmão. Pois não, irmã Maria? Pastor, eu não tenho, Aqui pertinho para sair. Isso. Eu nunca bebi, meu filho bebe. A senhora nunca bebeu, seu filho bebe. E daí? Veja, irmã Maria, a sua colocação, ela é muito oportuna. Por quê? Porque a nossa tendência, enquanto pais, é imaginar que os nossos filhos vão reproduzir necessariamente e tão somente a nossa conduta enquanto pais, pela criação que a gente oferece a eles. Mas os nossos filhos crescem. E os nossos filhos, a nossa semelhança, são seres morais, agentes morais responsáveis pelas decisões que tomam. Então, nesse sentido, nem sempre eles vão necessariamente decidir igual a nós. Mas o que cabe a nós, pais, fazermos? É instruirmos segundo a palavra de Deus, dizendo o que é certo e dizendo o que é errado. Vai chegar um momento na vida dos meus filhos em que eu não irei poder decidir por eles. Ainda pequenininho, o menino da família, não vou falar o nome por uma questão de ética, essa semana rasgou livros na escola. E quando eu fui buscar ele na porta, lá no horário de saída, eu estava com aquela cara bem sisuda, ele olhou rindo para mim e falou: papai, eu comi tudo no lanche, tal. O senhor está feliz? Eu falei: não estou feliz. E ele disse para mim: por que o senhor não está feliz? Eu falei: vamos para o carro, quando estivermos lá no carro eu vou explicar para você porque o papai não está feliz. Veja, eu dou orientações, eu e a Glaucia em casa, porque eles têm uma bibliotecazinha deles, uma livrariazinha deles. E a gente senta, sábado à tarde, alguns dias à noite, para ficar lendo história com eles. E eu falo para eles, às vezes, quando eles pegam tudo, né, assim, com pressa, amassa, pisa no livro, eu falo: cuide, seja cuidadoso com o seu livro. E por que na escola você fez o que você fez? Você fez mais escolhas, Roni. E eu falei isso para ele. Por isso papai não está alegre.
Ele começou a chorar, pediu perdão, enfim, começou todo o processo de inculcar ali o temor ao Senhor pela decisão errada que ele tomou. Agora, eu estou falando de um serzinho de 4 anos. Imagina, meu filho com 40 anos. Esquece, eu não tenho como tomar decisões por ele. E nem devo, não é o meu papel. Agora, qual é o meu papel? Quando eu comparecer diante de Deus, e a senhora também, minha mãe também, cada um de nós, Deus vai falar assim: você se omitiu ou você instruiu o Rony Júnior e a Giovana, segundo a minha palavra prevê? Eu vou dizer, eu instruí. Ele vai dizer, servo bom e fiel. É isso mesmo, eu sei que você instruiu. As decisões erradas que ele tomou, ele vai responder diante de mim. Então, irmã Maria, é fato que o nosso exemplo, enquanto pais, influencia muito a tomar as decisões dos nossos filhos, mas nunca determina. Há uma diferença. Determinar seria dizer que ele não teria opção de escolha, a não ser se isentar de beber, porque a mãe e o pai não bebem, por exemplo. Mas não, influencia, mas não determina. Então, ele tem a capacidade de escolher de forma contrária à criação que ele recebeu. O que os pais não podem fazer é se omitir na instrução, deixar de ser firme na cobrança, deixar de disciplinar, fechar os olhos para os erros dos filhos, ser conivente com atitudes erradas, isso não pode, ok? Se a gente fizer nosso papel, Deus vai fazer o dele, não tenha dúvida nenhuma. Tudo bem? Está claro? Ângela. A gente ensina, né? Mas tem hora que a gente precisa também chegar e não, você não vai e decidir, né? Não, tomar um exemplo. Eu posso ir a tal lugar que você sabe, você explica porque não deve estar ali. Sim. Mas tem momento que eu tenho que chegar e você não vai. Sim. E aí até que idade eu posso chegar e falar não, você não vai, né? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, Ângela, porque assim é muito subjetiva. Por exemplo, no contexto brasileiro, a nossa legislação entende que 18 anos essa pessoa está civilmente capaz por responder pelos seus atos na sociedade. Então, em tese, tá, na teoria, eu diria que até 17 anos, 11 meses e 30 dias, ok? Você poderia tomar decisões, determinar por elas, caso você perceba que ela, por si só, não vai fazer boas escolhas. Mas é difícil, porque hoje, por exemplo, existem jovens aí, adolescentes de 17 anos, que passam no vestibular para ir para outro estado. Aí já deixa pai e mãe, não para o casamento, mas para estudar, fazer um curso de 5 anos. Já adquire uma certa independência financeira, com 19 anos ali, fazendo estágio numa faculdade em outro estado. Então, é muito subjetivo, é muito difícil. O que nós poderíamos dizer? Que enquanto estiver debaixo do seu teto, sem dúvida alguma, isso fica mais perceptível, você dá as ordens, inclusive tendo atingido a maioridade. Então, você tem total autoridade de dizer assim, ó, aqui em casa, meus pais faziam isso para mim. Você pode sair com seus amigos, ir ali na pizzaria, ou ir não sei aonde, ir no aniversário de fulano, mas 11 horas eu quero você em casa. Se na primeira oportunidade chega meia-noite, o que você faz na segunda? Ó, já te avisei. Meus pais fizeram isso. Deu 11h01, a casa está trancada, você dorme lá de fora. É simples assim. Porque quem é que manda debaixo do seu teto? É você e seu marido e você. Então, por que eu estou falando isso? Já chega aí, gente. Porque tem hoje a tendência de ter filhos de 30, 40 anos solteiros em casa. E isso é muito nocivo, inclusive, para os pais, porque ele já se acha independente, quer sair de casa, viver sua vida, tomar decisões erradas, e os pais não conseguem sequer dormir.
ficam lá com a luz acordada na sala, dormem no sofá, TV ligada, para ver a hora que o filho vai chegar em casa. É isso ou não é o que acontece? É isso que acontece. Então é o seguinte, ó, deu determinada idade, já se formou, já trabalha, pode buscar a sua noiva para o casamento, pode seguir sua vida. Não estou dizendo que, se continuarem morando debaixo do seu teto, necessariamente seja errado. Mas, via de regra, esse filho quer o quê? Mordomia. Porque tem a comidinha pronta da mamãe, tem roupa lavada, passada e cheirosinha. Não é assim? O quarto dele está lá preparadinho. Não paga nada. O dinheiro é para quê? Para ele vai comprar o carro dele, ele vai viajar. É uma vida, assim, maravilhosa. Então, ó, tem que tolir. Celinha. Então, não sei se eu respondi, Ângela, mas a gente precisa pensar sobre isso aí Meio juntos. que encaixando aí na Ângela, e no caso, nós que já temos a Bia 18, a Carol 12, como que eu devo cuidar dessa coisa de que ela tem que sair sim, porém, lá em casa eu estou tendo esse problema. Não que elas querem, mas eu já explicando, se eu estou fazendo certo. Sair com os amigos que não é do mesmo contexto cristão, como que eu devo agir? Eu devo liberar ela sair com os amigos do trabalho, da faculdade? É meio complicado. Tá. Célia, mais uma vez, é muito subjetivo, porque assim, você conhece melhor a sua filha do que qualquer um de nós. E Deus mais do que vocês. Então, assim, se você percebe que existe uma maturidade na sua filha, para que, por exemplo, isso é muito comum, empresas, finais de ano, fazer uma festa de encerramento do ano e tal. Você percebe que a sua filha é madura, ela não vai ser influenciada, porque ali é um contexto não cristão, e às vezes a empresa exige ou espera que ela participe e tal, e você orienta ela, ó, cuidado, talvez ela deva e possa até participar, se ela tem toda essa estrutura. Agora, se você percebe que sua filha não tem, ou meu filho, não tem essa estrutura, é influenciável, vai ser um camaleão, que vai chegar ali e vai adotar a cor do meio, ou do ambiente, né, que ele está, eu diria, não vai, inclusive, se amanhã ou depois, isso implicar numa demissão sua. Porque eu quero preservar sua integridade, seu relacionamento com Deus. Então, é muito difícil a gente ter uma resposta formulada exata, não é uma ciência exata, eu falo isso, né? É uma ciência humana. Então, existem X variedades aí para a gente organizar e tomar uma decisão. Então, antes de tudo, assim, conversa, ó. Paulo diz em Corinto, as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem sido influenciado ou você é uma influenciadora no seu ambiente de trabalho? Que tipo de ambiente você espera encontrar ali naquela festa não cristã do seu trabalho, por exemplo, né? Às vezes vai querer comer uma pizza com colegas no sábado à noite que não são crentes, são colegas do trabalho. Então, que tipo de ambiente você vai participar? Onde isso vai te levar? Se você percebe que existe uma certa maturidade na sua filha, independente de ter 16 anos ou ter 20, aí você vai numa direção. Se você acha que ela é influenciável, você vai em outra direção. Eu entendo assim, pastor, por exemplo, uma coisa, igual o senhor falou, uma confraternização do trabalho, tudo bem. Eu entendo, eu e o Slauco, como família, que isso não pode ficar não pode virar uma frequência. Por exemplo, saiu aqui do Alt e vai se encontrar com um amigo da faculdade todo sábado, por exemplo. Eu tenho ensinado assim. Sim. Então, assim, por exemplo, de vez em quando, uma confraternização do trabalho, uma confraternização com a faculdade, beleza, porque elas não estão, né? Faz parte. Isso, agora, todo sábado ou toda sexta, tá com as pessoas, com jovens que não seja da mesma fé, eu e o Slauco, como família, nós temos nos preocupado bastante. Simplesmente as suas amizades são os jovens da igreja. Isso. Aliás, esse é o contexto das suas amizades. Isso eu vou falar aqui, inclusive, aproveitando o gancho que você levantou, Célia, para os pais aqui da nossa igreja. Irmãos,
tomem cuidado com as amizades dos seus filhos. Veja, a gente está inserido no mundo. A gente não pode oferecer uma criação para eles, inserida numa bolha, como se a gente estivesse em Nárnia, na Terra do Nunca, lá do Peter Pan. Não, eles estão no mundo real. Então, eles têm que crescer sabendo lidar com a pressão do mundo real, inclusive se isso exigir deles bullying, exclusão, coisas do gênero, tá bom? Agora, fomentem, conversem, estimulem os filhos de vocês, especialmente adolescentes e jovens, a estarem entendendo que amizades são cristãs. Não existe comunhão entre luz e trevas. Então, qual é o tipo de relacionamento que eu devo estabelecer com um não crente? É um relacionamento baseado numa influência que eu devo exercer com o Evangelho de Cristo sobre eles. Vocês são sal da terra, luz do mundo. Não adianta você se esconder debaixo de uma cama para não brilhar. Então, eu posso me relacionar com pessoas não cristãs, seja da faculdade, da vizinhança, do trabalho, devo me relacionar. Agora, qual é a natureza do meu relacionamento com essas pessoas? É uma natureza exclusivamente de influenciá-las para Cristo. E o que acontece em muitos jovens e adolescentes? O contrário, eles são influenciados pelos de fora para irem para longe de Cristo. Se isso acontece, chama seu filho, chama sua filha, conversa e mostra Mateus 5, 2 Coríntios 6, chama eles, conversa e mostra para eles sobre essa realidade. Então, assim, eu já mencionei isso tempos atrás, vou enfatizar. Crente não tem amizade com descrente. Crente tem relacionamentos. Amizade, não dá para se ter. Amizade aqui, por amizade eu defino um relacionamento íntimo, que você compartilha a sua intimidade, pede conselhos, tá bom? É essa definição de amizade que eu estou propondo aqui para a igreja, com o descrente, porque os valores são outros. Então, um jovem está namorando outro jovem, está mal, e aí chega lá no ambiente da faculdade, aquela amiga que não é crente diz o quê? Sai fora disso aí, mete um chifre nele. É assim. Desencana. Nós adultos somos assim. Você é casado, chega colega de trabalho, fala aí, tudo bem? Aí o cara está fragilizado, a moça também fala, estou passando umas lutas lá no meu casamento. Vai ser feliz. Esse é o tipo de conselho que o mundo vai te oferecer. Então, papais de jovens e adolescentes aqui da Igreja Batista Vida Nova, incentivem seus filhos a participarem da EBD, se envolverem no Alt, irem para o Invasão ou para o Full House, que é o grupo pequeno de jovem e de adolescente. Faça com que os seus filhos cresçam num ambiente bíblico. Não é que aqui na igreja não vão ter problemas, não vai ter pecado. Vai ter. Mas vai ser tratado biblicamente com eles da maneira adequada. E lá fora? Esquece. Não existe espaço para a Bíblia. Então, o que a gente às vezes percebe e identifica? O jovem começou a namorar. Aí, ele vinha todo sábado no Alt. Agora, no sábado, o que ele faz? Ele vai sair com o namorado ou com a namorada. Não faça isso. Saia sábado à tarde. Saia sábado de manhã. Saia sexta-feira à noite. Mas, nos momentos de programações da igreja, fomente, incentive com que os seus filhos estejam participando. É ali onde eles vão tirar as dúvidas deles, vão aprender sobre sexualidade bíblica saudável, sobre relacionamento saudável, sobre o bom uso aí da série que acabou de estudar sobre redes sociais, bom uso da tecnologia. É esse ambiente que a gente tem que conversar com eles. Só que o que acontece? Eles mesmos começam a negociar o sábado à noite, o domingo, e você, papai e mamãe, vai autorizando, vai concordando, vai anuindo, e de repente, a igreja passa a ser um ambiente social, passa a ser apenas como um clube, assim, eu compareço quando eu quero,
e essa pessoa já está totalmente longe, afastada do caminho do Senhor. Tá bom? Então, vamos ter atenção a esses cuidados aí, que são extremamente importantes. Irmã Maria. Eu estou com um problema muito sério com o Pedro. Seu neto. Ele vinha para a igreja tudinho, agora ele falou assim, vó, eu não estou podendo ir para sua casa, porque eu vou me encontrar com meus amigos. Eu não quero ir mais para a igreja, porque eu fui para o acampamento, me senti assim, sem amigo. Não sei o que ele quis falar, sem amigo. Eu falei, mas Pedro, o que você está vendo lá na sua casa? Que ele vai sábado e domingo. Daí ele não quer nem domingo ir mais lá em casa, porque ele sabe que eu venho para a igreja, para não vir. Ele falou, vó, eu comecei a namorar, e minha mãe falou que a gente, quando está namorando assim, a gente não pode ir para a igreja, que a gente tem que conhecer outras coisas, porque senão a gente vira gay. Daí eu não sei por onde começar. Vou dizer o ponto de partida. Oração. Tudo começa pela oração. Antes mesmo de a gente evangelizar alguém, a gente precisa orar primeiro por essa pessoa. Comece a orar pelo Pedro, pelos pais do Pedro, porque entenda que como avó, como avô, a influência que a senhora pode exercer sobre o seu neto é muito mais limitada do que enquanto pais. E se os pais não são cristãos, se os pais ainda não conheceram a Cristo, aí fica muito mais difícil ainda. Porque lembra do que eu falei anteriormente? O exemplo influencia, mas não determina. Mas ele tem o seu valor, tem o seu lugar na criação. Então, ore, não apenas pelo Pedro, mas pelo seu filho e sua filha, pelo casamento deles. Eles são separados, ele mora... O Pedro mora com a mãe? Ok. Então, ore por eles, visite, fala assim, o pastor Roni ou o pastor Levi gostaria de conversar com o Pedro, conversar com a mãe, que ele mora com a mãe, então, para dizer que a gente está sentindo falta dele. Isso. Procura o pastor Levi, pode falar, pastor Levi, essa semana eu vou conversar com a minha filha, e se ela autorizar, aí, uma visita... É Nora. É Nora? Nora. Tá. Então, se ela autorizar a visita, você pode ir lá orar com ele, conversar com ele? A gente vai, ou eu, ou ele, ou os dois juntos, a gente vai lá. É um privilégio para a gente poder servir a família. Agora, entenda que, mesmo enquanto pais, também não conseguimos mudar o coração dos nossos filhos. É verdade. E é esse o sentido que a gente tem que declarar diante de Deus a nossa falência. E sabe o que Deus espera da gente? Nada diferente disso. Que a gente reconheça a nossa limitação, nossa finitude, e diga, Senhor, saia em meu socorro. E creia, Deus sai. Sai porque essa luta não é nossa, é dele. E ele vem ao nosso auxílio nos socorrer. Agora, se a gente tiver uma postura de que acha que a gente é autossuficiente, de que a gente sempre acerta, aí a gente se afasta, tá bom? Mas eu sei que não é fácil, minha irmã, a gente se sente triste com essa realidade. Jeremias 13, 23, alguém pode ler para nós? Aqui, irmã Sônia. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Olha a pergunta retórica do profeta. Ela nem exige resposta, porque ao ler, ao ouvir ela, você já autorrespondeu. O etíope pode mudar a sua cor natural? Sim ou não? Não. O único que tentou foi o Michael Jackson. E falhou feio, ficou pior do que era. Ele é negro, pele escura. Ele nasceu e vai morrer assim. Não adianta a pessoa falar assim, mas eu me entendo como branco. Como a ideologia de gênero e tantas outras propostas aí estão fazendo. Não interessa. Pode, qual é o animal aí, a onça? O leopardo. Mudar a textura da sua pele também? Não. Então, como você pode esperar, você e eu,
que sai alguma coisa boa do seu coração, se ele é mau. A ideia é essa. Lembra a bacia da água? Seu coração é uma bacia cheia de água. O que as crianças fazem? Passam correndo e esbarram nela. Vai sair leite? Vai sair Coca-Cola? Suco de laranja? Não vai, gente. Vai sair o quê? A água que está presente nela. Então, não pense que a culpa pelos erros que você tem cometido são do seu filho. A culpa é sua, a culpa é minha. Porque está presente lá dentro do nosso coração. E porque está lá é que se manifesta ou se revela dessa forma. Falhando, de forma impaciente, de forma irascível, de forma às vezes egoísta, de forma as mais variadas possíveis. Ok? Diante disso, quero concluir o nosso tempo hoje aqui de estudo, propondo para os irmãos aí duas considerações práticas, duas considerações importantes, tá bom? Primeira delas, crie os seus filhos, oriente-os ao longo da vida deles, do seu desenvolvimento, sempre norteado pela graça. Sempre norteado pela graça de Deus. Nós queremos que os nossos filhos, desde cedo, bebezinho, se convertam a Cristo Jesus, sim ou não? Sim. Mas nós oferecemos a eles uma criação legalista, e não uma criação norteada pela graça. Se a gente quer que eles sejam salvos, é impossível alguém ser salvo sem entender o quê? A graça. Porque é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom dele. Então, talvez a gente possa repensar a metodologia de como criamos o nosso filho, ensinando desde a base o que é graça, se a gente quer que eles entreguem sua vida a Cristo Jesus. Ok? Se ficar falando assim, ó, Papai do céu se agradou, Papai do céu está triste, faça isso que vai encher o coração do Papai do céu de alegria, faça aquilo que vai encher o coração do Papai do céu de tristeza. Isso até pode ser verdade, mas é uma orientação legalista. Diga assim, ó, porque o Papai do céu enviou o único filho dele ao mundo, é que o mínimo que nós podemos fazer como resposta, como gratidão à obra dele, é obedecê-lo. Eu não obedeço para trazer alegria para o coração do Papai do céu. Eu obedeço porque Papai do céu já trouxe alegria para o nosso coração, para a nossa vida. É diferente o sentido, entendem? Como a coisa inverte. Uma é uma proposta orientada pela graça, outra é pela lei. Então fala assim, ó, faça isso que Papai do céu vai ficar feliz. Não faça aquilo para ele não ficar triste. É lei. É lei. Eu digo para o meu filho assim, o que Jesus fez por você? Morreu na cruz do Calvário. Então, diante disso, o que nós podemos fazer por ele? Obedecer. Mudou tudo. Mudou tudo. Deixa eu pegar o microfone aqui. Cadê o microfone? Não, voltou. Cadê o microfone? Ah, está aqui. Pois não, minha mãe vai falar, gente. Eu fiz muitas vezes isso com você, por falta de conhecimento da Bíblia. Não faça isso, Papai do céu está chorando. Aí você regalava os olhinhos e olhava. Mas eu não tinha essa sabedoria de falar, ter esse entendimento. Hoje, como idosa, já vocês criado, eu entendo muito mais, que tenho mais tempo para estudar, mais tempo para estar na casa de Deus, mais tempo. Como você sabe que a minha vida foi sempre uma luta de trabalho e cuidar de vocês. Eu chegava em casa, tacava chinelo mesmo, irmãos, varejava longe. E hoje eu falo, Senhor... Tu dizes. Eu nem costumo falar isso aqui na igreja, viu, mãe? Fique tranquilo.
Aí hoje eu peço perdão. Quando eu vejo você pregando lá na frente, Senhor, o que eu fiz, meu Deus? Oh, Jesus, só a tua misericórdia salvou meu filho. Mas é isso, irmãos, é verdade. Quantas vezes, por ignorância, por falta de estudo, por falta... Minha mãe veio aprender a ler com 50 anos, através de mim, ensinando a Bíblia a ela. Eu fui criada dentro da Assembleia de Deus e não tinha muito conhecimento da Palavra de Deus, e eu dava aula para as criancinhas, sem o conhecimento, porque lá não havia criação, entendimento da Palavra de Deus, pouco estudo, pessoas semi-analfabetas. Então, eu ensinava assim mesmo, e Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. E hoje, irmãos, eu agradeço muito a Deus, porque Deus é maravilhoso comigo, eu não mereço nem um terço do que Deus fez comigo. Porque meu filho estava afastado, o outro, e hoje ele está dentro da casa de Deus. E eu digo aqui, meu filho, eu nem tive tempo de conversar com meu filho. Meu filho voltou para a casa do Senhor, e ele está outra criatura, outra pessoa. O casamento dele estava indo para o brejo, né, como falam as pessoas. Mas hoje eu digo, Senhor, eu só tenho que te agradecer, porque eu estive semana passada lá na casa dele, e aí fiz o almoço, como sempre, né? Meus filhos amam a minha comida. E quando sentamos na mesa, eu, minha nora e ele, eu tenho essa mania. Vó não influencia, tá, irmãos? Vó não influencia. Mas eu, como sou muito autoritária, eu sou uma avó muito, sabe, assim... Eu, às vezes, me policio, dou 2 passos para trás. Ai, meu Deus, quem tem que ensinar isso é a mãe, não sou eu. Mas porque eu só tenho nora, eu tenho noras filhas. Eu não sinto as minhas noras como nora. Eu amo elas numa tal paixão que parece que elas são minhas mesmo. Então, eu tenho essa coisa, mas eu tenho que me policiar. Então, eu cheguei na mesa, sentei e falei, Senhor, me ajuda, deixa eu ver. Porque eu tinha mania de chegar lá e falar assim, Miguelzinho, vamos papar? Aí, uma vez, a minha nora falou assim, olha, a senhora não está na casa do Roni. Aqui a gente senta e come. É porque eu falava, vamos papar, Ronizinho? Como que a gente fala quando a gente pega o pratinho de comida? Papai do céu, muito obrigado por esse papazinho, em nome de Jesus, amém. Aí eu fui fazer isso com ele, e ela me chamou a atenção de uma tal forma que eu fiquei assim, Jesus, o que eu estou fazendo? Meu Senhor, perdoa, perdoa, meu Deus, me perdoa. E domingo, quando eu cheguei lá, sentei na mesa, todo mundo para almoçar, e eu fiquei calada na minha, né? Estatalada ali, Senhor. Tu sabe de todas as coisas, já entro na casa deles orando. Tu sabe, Senhor, me ajuda. Fecha minha boca, Senhor, não me deixa, mas, Senhor, não vou deixar de te clamar. Aí entrei, fiz tudo, Aí, quando sentamos na mesa, eu digo, Senhor, me ajuda a ficar calada. Ai, Senhor. Aí ele pegou meu filho e minha nora e meu neto. Aí, vamos papar? Vamos todo mundo papar. Aí ele pegou assim, papai, eu vou orar. Aí o pai falou assim, meu filho, você vai agradecer, papai vai agradecer e a vovó também. Olha, irmãos, só faltou a minha nora. Irmãos, aquilo para mim foi assim, eu digo, Jesus, tu és fiel. Eu, desde lá para cá, eu estou todo dia agradecendo, Senhor, o que foi, Senhor? Ah, Jesus, muito obrigada. Então, isso foi muita lágrima, muito joelho, mas ele, na minha ignorância de criar meu filho, nesse pouco conhecimento, ele reconheceu, ele falou, mamãe, o que eu estava fazendo fora da casa de Deus? Eu digo, não sei, meu filho, mas sua mãe está com o joelho aqui, ó, de chorar por você. Hoje, mamãe, eu sou uma nova criatura. Eu me rendi ao Senhor e sei que eu não sei o que eu estava achando lá fora. Porque ele foi para um congresso de casais, a coisa de um mês atrás, e ele voltou para Jesus. E minha nora aceitou Jesus lá. E agora eu estou assim, radiante, mas eu disse para ele, filho, não vai ser fácil. Ele disse, sim, mamãe, não vai ser fácil. Por quê? O mundo vai te mostrar toda hora essa tatuagem horrorosa que você fez no braço. E isso, o nosso corpo é templo do Senhor. Quando você fez, eu chorei diante de você e falei, você não podia fazer isso. Ele falou, por quê? Eu sou dono do meu corpo. Eu disse, não, você não é dono do seu corpo. Quem é dono do seu corpo é o Papai do Céu, é Deus. Eu tenho essa mania, né? Falar Papai do Céu para um homem velho de 40 anos. Mas, tudo bem. Bebezinho. Bebezinho. Aí, quer dizer, irmãos, a ignorância, mas o Senhor é fiel.
Ele sabe, Ele é fiel, Ele sabia do meu limite. E hoje eu agradeço todos os dias, Senhor, muito obrigada. Senhor, me prepara, pode me levar, que eu estou radiante. Ainda não. Ainda não, espera aí. Para aqui, corta o áudio. Mas é verdade, mãe. Oi? Fique em paz. Eu sou grato a Deus pela vida da senhora sabe disso, sempre falei isso. Nenhum de nós, mesmo eu, também enquanto pai, vou acertar 100% das vezes na minha vida com meus filhos. A gente precisa repousar na graça. Se vocês saírem daqui hoje, lembrando disso, eu me dou por satisfeito. Que a gente tem um Deus que sai ao nosso socorro. Nós temos um Deus que está conosco, chamado Emanuel. E eu sei que a senhora ofereceu para mim a melhor criação que a senhora poderia oferecer aos seus filhos. E mesmo quando a senhora errou, a senhora o fez na boa intenção de nos criar, de nos fazermos ser tementes a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho trauma de infância. Não vou a psicólogo, não tenho nenhuma síndrome, sobrevivi, tá bom? Mas Deus é bom sim, sempre é bom, e Ele ouve as nossas orações e responde a cada uma delas. Muito bem, concluindo, então, e encerrando o nosso tempo hoje juntos. Não são apenas os nossos filhos que necessitam da graça de Deus, ok? Você deve oferecer, na criação dos seus filhos, uma criação norteada, orientada, centrada pela graça. Mas lembre-se que você também, pai, é filho de Deus. E a maneira como Ele lida com você é baseada na sua, olha, transversalidade da graça. Então, suplique você também, enquanto papai, enquanto mamãe, pela graça de Deus em sua vida. Senhor, me falta sabedoria, como eu saio dessa? Eu estou numa sinuca de bico, eu não sei o que fazer. Como eu faço? Peça a Deus sabedoria, que a todos lhe dá liberalmente, nada lhes impropera. Tiago 1,5. Peça da graça. Senhor Jesus, o Senhor está comigo no olho desse furacão. Tua palavra diz que o Senhor é meu Emanuel, o Deus está conosco. Como eu saio dessa? Suplique pela graça de Deus. E quando você errar, descanse na graça de Deus. Quando você acerta, a glória de Deus. Quando você erra, descanse na graça de Deus. E viva a sua vida sempre debaixo da graça. Vamos orar, irmãos? E vamos concluir esse tempo. Quem puder orar e sentir o desejo no coração, tem aqui o microfone, eu pediria que alguém do auditório orasse.